Cléo, aproveita e reforça o alerta, a previsão para o final de semana com o retorno da chuva, que vai ser de volume em algumas áreas do Rio Grande do Sul. Com certeza, principalmente a metade norte do estado vai ter um bom volume d'água acontecendo no sábado. No domingo talvez ela baixe um pouco mais ao sul, ali na metade sul, pegando em direção à Campanha, pegando a fronteira oeste. A gente tem boas pancadas de chuva entre o Planalto e a Serra, tanto no sábado quanto no domingo. Isso vai levantar muito o nível dos rios que correm aqui na direção do Guaíba, e vai aumentar muito também o nível do Rio Uruguai, porque vê bem, a área que vai chover é mais, vamos dizer assim, perto do Rio Uruguai, porque envolve as Missões, envolve o Alto Uruguai, envolve grande parte do Planalto e a própria fronteira oeste, que aí já está lá mesmo, né? E ali não tem como sair fora dessa situação. Toda aquela região recebendo um volume no mínimo razoável de água. Aí vão dizer, mas talvez o volume não seja tão grande, mas já está tudo cheio. Se tu tem um copo cheio e tu bota mais água, tudo que tu colocar de água vai derramar. E é mais ou menos isso que a gente vai ter durante esse final de semana. Por isso que ela está preocupada, porque a água do Guaíba não baixava. Está baixando. Não sei se é o suficiente para conseguir receber a quantidade de água que vai cair pelo interior do estado durante o final de semana. E não é que chova só no final de semana, porque a gente ainda vai ter na Serra chuva segunda, terça e quarta. No mínimo esses 3 dias. Mas não é uma chuva grande. Não é, mas é aquela coisa, já está cheio, sim, vai encher mais ainda. Então, muita atenção aí ao pessoal com relação a esses alagamentos. A gente não vive nenhuma situação de tranquilidade com relação ao comportamento do tempo, porque a gente não consegue fazer com que os rios esvaziem, a gente não consegue fazer com que os rios baixem o seu nível. Não me pergunta por quê, Leandro, porque eu também não sei. Eu sei que o rio subir e descer é normal, só que os rios aqui no Rio Grande do Sul ultimamente só sobem. Para descer é uma briga, tia. Então é um problema sério que a gente vai ter que enfrentar. E as pessoas, olha, se cuidem dentro do possível e se protejam, porque além de ter essa situação de umidade, Leandro, segue o frio. Ninguém está dizendo que vai aquecer para ter chuva, não. Está frio e com chuva durante o final de semana. Pacote completo. Oi? Pacote completo. Aí eu pensei, mas não vai ser negativo amanhã. Mas caramba, e daí 5 graus é calor? Não é, né? Então fica atento aí com relação a esta situação que é terrível durante esse final de semana e pelo menos no começo da semana que vem em todo o leste do Rio Grande do Sul. Cléo Kuhn, como fica hoje a previsão do tempo e a possibilidade de chuva forte no final de semana em algumas regiões do estado? Olha, segue forte aí a expectativa da chuva, mas para hoje a gente tem uma situação bastante peculiar. A gente tem o começo do dia com cerração, essa cerração é forte em algumas áreas, noutras é só uma névoa, enfim, aquela variação que a gente tem com relação à cerração. Muitas áreas que não tiveram cerração até agora, 7 horas, podem ter até as 8 da manhã, 8h30, porque ela vai variando. As nuvens de cerração são migratórias, então essas nuvens migratórias elas ficam circulando pela região e a gente tem partes que estão presentes, outras partes que não. A tendência é que isso levante lá pelas 9, das 9 em diante. Aí dissipa essa cerração no sentido de que sai fora a umidade no estado líquido, mas fica no estado de vapor. E isso também ajuda a chuva no final de semana. O interior do estado está bem mais carregado de umidade, muitas áreas, centro principalmente, mas no Planalto principalmente, vai para o lado do Alto Uruguai também, bem carregado por ali, quando vai para a fronteira com o Uruguai. Então o pessoal fica atento aí a essa cerração. E as temperaturas, né, que já teve temperatura negativa lá em Dom Pedrito, agora menos 0,8, foi a temperatura mínima registrada até agora. E a expectativa é que isso continue, ou seja, o frio vai continuar. À tarde aparece um pouco de sol, sim, aparece, mas não mexe na temperatura. 16 graus a máxima, quando muito 17, assim mesmo por um período de tempo muito curto. Na maior parte do dia é 14, 15 graus as temperaturas mais aquecidas aí no interior. E a chuva amanhã, ela começa ainda pela manhã e atinge de modo mais incisivo Serra e Planalto. Olha, o INMET entrou agora com a previsão
mostrando aí chuvas bastante volumosas. E nessa casa de mais de 100 litros amanhã, entre a Serra e o Planalto, e essa água vem aqui para o Guaíba. Também tem chuva, só que talvez com um pouco menos de intensidade, para o período de domingo. Mas também, principalmente na metade norte, ou seja, não tem como a gente escapar de que essa água da metade norte do estado caia ou no Guaíba ou no Rio Uruguai. Esses são os dois caminhos que a água tem. E os dois já estão cheios e os dois vão receber mais água na segunda. Entre segunda, terça e quarta, o tempo está bem enfarruscado, muito fechado, mas a chuva é pequena, é mais a influência do frio com essas nuvens que não aquece e deixa o começo da semana que vem muito gelado. De quarta para quinta, talvez quinta, uma chuva um pouquinho melhor aqui pelo leste. E aí as esperanças de que a partir de sexta a gente tenha a volta do ar seco e quem saiba o frio diminuirá de intensidade, porque o começo da semana vai ser muito gelado em todo o estado do Rio Grande do Sul. Portanto, frio e umidade é o que a gente tem pela frente aqui no estado nestes próximos dias, Leandro.